Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal DSB Imagens Aéreas. Hoje o 24º vídeo da cobertura do alargamento de Matinhos. Hoje vamos mostrar como está o espigão e passar algumas informações sobre ele. Primeiramente, se você não é inscrito em nosso canal, considere se inscrever. Clique no botão inscreva-se aqui embaixo do vídeo e clique também no sininho para que o YouTube lhe avise quando forem postados nossos novos vídeos aqui no nosso canal. Primeiro vou passar umas notas técnicas que nos foram enviadas pelo IAT sobre o espigão após aquela invasão de água na semana passada e sobre a parada da draga. Então segue a primeira nota técnica do IAT na íntegra. Nota técnica sobre o espigão norte da Praia Brava. O Instituto de Água e Terra comunica que a água registrada no local de obra da construção do espigão no Pico de Matinhos é um fenômeno natural com a maré alta, pois a obra é executada na areia e também na área do mar. O IAT informa ainda que não houve prejuízo financeiro e nem no cronograma da obra, e que esses fenômenos são esperados em obra dessa natureza. Agora outra nota técnica que nos foi enviada que fala sobre a draga, sobre o que ocasionou a parada 2 semanas atrás. Draga Galileu Galilei volta ao balneário Riviera. Na manhã desta sexta-feira, 16 de setembro, a draga Galileu Galilei voltou ao balneário Riviera, no litoral do Paraná, para dar continuidade às obras de engorda da faixa de areia até o Pico de Matinhos. A draga apresentou no início da semana problemas mecânicos e precisou passar por reparos no porto de Paranaguá. Consertada, a draga atua normalmente para a conclusão das atividades nos aproximadamente 4 km restantes para receber o alargamento da faixa de areia em até 100 metros de largura. Ao todo, o litoral terá 6,3 km de praia mais larga, além de estruturas marítimas semi-rígidas e obras em canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem, e revitalização urbanística da praia e da calçada com o plantio de árvores nativas. Também serão realizadas melhorias na pavimentação asfáltica e a recuperação de vias. O investimento é de R$ 314,9 milhões. Então foi essa aí a nota técnica sobre a draga Galileu Galilei. Então voltamos agora ao espigão com mais algumas informações. E o espigão norte da Praia Brava já está com 40% de sua obra executada. Foi esta informação que obtivemos com a assessoria do IAT. Qual será o tamanho do espigão? Bem, essa estrutura vai apresentar 85 metros de extensão no seu tronco e um cabeço com um raio máximo de 25 metros. Eu vou colocar para vocês aqui no vídeo uma foto do projeto, para vocês entenderem bem como vai ser o formato desse espigão. E para que serve esse espigão? Bem, ele serve para o aumento da vida útil do engordamento ali, no caso desse espigão da Praia Brava, do espigão norte. Ele serve para proteger ali o alargamento que foi feito na Praia Brava de Caiobá. Foi para isso que ele foi projetado, esse espigão, Essa estrutura terá como objetivo principal manter a largura ali de 100 metros da praia, após o engordamento. Além disso, ele também vai fazer uma proteção ali para o calçadão. E é claro, ele também vira um ponto turístico, um ponto turístico, um ponto de pesca, como a gente vê em vários espigões aí pelo Brasil. Além deste espigão ali o espigão norte da Praia Brava, vamos ter mais estruturas semi-rígidas ainda no projeto. Então terá uma guia corrente no canal da Avenida Paraná, uma guia corrente no canal de Matinhos, um espigão no balneário Riviera e um espigão no balneário Flórida. Aí para vocês, então, eu estou colocando mais uma foto para que vocês vejam onde vão ficar essas estruturas. Lembrando que essas estruturas semi-rígidas, fora o espigão ali o espigão norte da Praia Brava, essas outras estruturas serão feitas só
no ano que vem, só a partir do ano que vem. Uma curiosidade desse espigão são os tetrápodes. Eles serão usados como quebra-mar ou quebra-ondas, né, para proteger o espigão. Estas estruturas são de concreto com 4 pernas que serão colocadas em volta do espigão. E para quem não conhece, coloco algumas fotos aí para vocês. Inclusive tinha uma peça dessa exposta ali no calçadão de Matinhos. Agora vamos ver como está a obra na parte do calçadão. Veja aí que esta parte já está recebendo a base para a pavimentação, tanto da rua como calçada e ciclovia. Essa parte da revitalização urbanística foi distribuída em 3 trechos. O primeiro trecho, chamado 1B, vai da Avenida Paraná até a Rua das Sereias, que é ali aquela parte atrás ali da Praia do Pico. O trecho 2 vai da Rua das Sereias até a Avenida Curitiba. A Avenida Curitiba é onde tem aquele trevo ali na estadual ali, que na 412. Mas não é essa parte que vai ser ali do trevo que vai ser feita a reurbanização. É na parte interna ali próximo à praia. E o trecho 3, que é a Avenida Beira-Mar, no caso, né? Ele vai da Avenida Curitiba até o Balneário Flórida, que é o espigão que vão fazer lá no Balneário Flórida. Lembrando que do Balneário Flórida até Saint-Étienne vai ser feito outro projeto, outra licitação em um outro momento, né? Não vão ser feito agora nesse momento. Esse projeto, toda essa obra, ele vai até o Balneário Flórida. E toda essa revitalização urbanística nestes 3 trechos custarão R$ 49.131.000. Pavimentação, asfáltica, né, o calçadão, ciclovia e paisagismo. Outra curiosidade que eu queria passar para vocês, já que estávamos falando do espigão norte ali, né, o valor dele, no caso, ele custará para ser feito R$ 6.742.000. E agora vocês podem ver o viveiro de restinga que está sendo cultivado ali na areia da praia, nessa região aí que vocês estão vendo agora. O processo foi o seguinte: foi coletado material genético na própria praia de Matinhos, levado para um viveiro e depois que as mudas foram criadas, elas foram plantadas aí nesse local. Além de plantar estas mudas de restinga, serão retiradas as chamadas plantas exóticas, que não fazem parte aí do ecossistema, porque elas são danosas à restinga, então por isso elas vão ser retiradas também. Atualmente são 34,7 mil metros quadrados de restinga. Depois do plantio, passarão a ser mais de 100 mil metros quadrados de restinga no total. Toda essa restinga servirá para proteger a praia da maré alta e das ressacas, dando mais estabilidade para a areia ali que foi jogada pela draga. E aqui voltamos para o espigão, toda a areia e pedra que está sendo usada aí em sua construção. Vocês podem ver que ficam bem ao lado aí do espigão. Aí também estão os bolsões, né, ou o nome técnico dele, geoforma têxtil de alta densidade, que são aquelas bolsas pretas ali que são enchidas com areia que formam a base do espigão. Temos também esta bomba que retira a água ali da base do espigão, pois como a água acaba vertendo do fundo, né, mais a água das chuvas e das próprias ondas, ali vão formando água direto e essa bomba serve para ficar retirando essa água ali praticamente quase que 24 horas. E vejam ali que a proteção para as ondas ali foi ampliada, né? Já está maior. Eu acho que foi isso em virtude daquela última teve invasão de água ali na parte da base do espigão. Ok, então pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar aquele like no nosso vídeo. Assim o YouTube entende que vocês gostaram do vídeo e compartilha ele com mais pessoas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!